Mudanças no Conselho Deliberativo do Náutico, pessoal. O presidente do conselho, o doutor Aloísio Xavier, ele tirou uma licença médica para cuidar de algumas questões de saúde e, portanto, ele se afastou do comando do Conselho Deliberativo para quem vai assumir é o Maurício Pina. Só que tem alguns detalhes nesse meio aí que eu quero que Atos traga a explicação, Atos. Não, veja, eu não sei nem se eu posso dar a explicação toda, mas Maurício Pina não podendo assumir alguma reunião, ele se viaja muito, tal, é normal, sabe, o vice-presidente acabar comandando algumas sessões. O primeiro ali que está logo que vem logo em seguida, né, de Maurício Pina, é o nosso querido Márcio, ou Borba, né? Ou de forma carinhosa que a gente chama ele, nosso querido Bigodinho, né? E veja, semana passada ele tentou botar uma questão de ordem, né? Para impedir que houvesse aquela votação que acabou acontecendo, que tornou o conselho incompetente para poder julgar o caso da impugnação. Ele queria colocar a votação das contas do Náutico, né? Um pouco a toque de caixa, tá? Até alguns conselheiros falou nesse sentido. Está atrasado esse processo. É um processo que está atrasado também por causa do conselho também, tá? Não sei se o regimento talvez esteja um pouco atrasado em relação a isso, que deixou chegar nessa situação, mas ao que me consta, até foi falado isso na reunião do conselho, o executivo mandou todos os documentos que a comissão fiscal pediu, só que é uma juntada de documentos muito grande, né? 256 páginas. E não deu tempo do Conselho Fiscal analisar todas esse montante de documentação, e isso vai demorar um tempo, porque o ideal é que o Conselho Fiscal analise, e aí pode haver ou não uma atualização no parecer, para que depois os conselheiros, munido do parecer do Conselho Fiscal, façam a votação nas contas do clube, né? Mas parece que Márcio Boba tem outras pretensões, quer voltar o mais cedo possível às contas do clube. E veja, pode ser uma oportunidade, né? Se ele assumir a cadeira do presidente, eu acho que ele coloca em votação. E aí, João, o que é que vai acontecer nesses próximos capítulos? Tem que esperar sempre o pior, né? Mas acho que tem um rito determinado pelo Conselho Fiscal, e aí um próprio presidente, que vai ser presidente por causa de duas ausências, se colocar no direito de puxar uma votação, desrespeitando o que foi dito pelo Conselho Fiscal, e aí também desrespeitando cargo, assim, eu acho que não cabe você como alçando a presidência a partir de duas ausências, você colocar na mesa um tema como esse, numa hora que é inoportuna, simplesmente porque não existe parecer do Conselho Fiscal ainda. Eu acho que não cabe. Eu espero sempre que as pessoas façam o pior, mas eu acho que vai ser até mal visto, tá? Eu acho que pelos próprios conselheiros, se essa atitude fosse para frente, eu acho que não seria bem recebida no conselho, e é aguardar, ver aí se a gente vai ter alguma surpresa. E não é só essa, tá, Renata? Assim, veja só, infelizmente, vindo de Márcio Boba, a gente se assusta com tudo, pô, porque ao longo dessa história aí, como primeiro secretário do Conselho, nesse recorte atual, né? Ele que tem uma história maior no Náutico, já chegou a ser presidente do Náutico, né? Todos os posicionamentos de Márcio Boba assustam muito o torcedor. Veja, não tem como fazer outra leitura diferente, pô. Ele que se colocou nessa posição.
você sempre espera as piores atitudes vindas de Márcio Borba. Pô. É isso que acaba acontecendo. Ele sempre está do lado da polêmica, ele sempre está do lado da colocar lupa onde não deve. Pô, tantos casos aqui, o caso da camisa rosa, o caso daquela postagem lá, eu não sei se foi a postagem, foi alguma postagem de cunho social que o Náutico fez e ele se colocou contra. Aquela, Foi o negócio da ditadura? acho que foi essa da ditadura. Também teve uma reação pesada também naquela campanha que o Náutico fez com o Nilson. Teve o caso lá, assim que essa gestão entrou, que foi o caso da capelinha lá do Náutico, né? Que foi fazer Do buraco na bilheteria, né? Uma coisa assim. buraco na bilheteria e disse que isso era uma heresia. Enfim, são atitudes, fora a camisa rosa, né? Que foi também no começo da gestão. São essas atitudes que faz você sempre esperar o pior, sabe? E na última reunião também, tentando adiar a reunião, né? Que, pô, tantos conselheiros foram para a reunião, a gente foi cobrir. Imagina que frustrante seria. Veja, independente do resultado, aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre o resultado que poderia sair daquela votação, não, mas que tivesse uma votação, pô. Tivesse uma votação. A pior coisa que poderia acontecer ali. Para o caso específico, Atos, porque o adiamento da votação era para esperar o Conselho Fiscal, só que o método ali, o que acabou sendo votado, nem chegou a julgar o mérito. Então, assim, ele queria adiar uma coisa que nem cabia. Assim. A votação do mérito era o que deveria ser a primeira votação ali. Não faz sentido o adiamento. Enfim. Eu torço para que Maurício Pina goze de bastante saúde, assim como o doutor Luiz também. Porque, velho, você pode ser crítico à condução do doutor Você Luiz. está com medo de Márcio Borba ser o presidente do Conselho Deliberativo? Com certeza. Com certeza. Seria legal, um atraso. Não. Você acha que ele vai tocar o terror no Náutico? Não sei se tocar o terror. Eu sei que ele faria alguma coisa que seria muito negativa. Isso aí eu tenho certeza. Porque todas as atitudes dele remetem à negatividade. Eu posso fazer o quê? Isso, é o legado que ele vai deixando. Ele deve acreditar que ele faz coisas boas pelo Náutico, só que só aos olhos dele. Aos olhos de outras pessoas, não. Sabe? Inclusive, semana passada, Renato, eu estava no dentista, o dentista estava escutando uma rádio, eu acho que era Nova Brasil FM, eu acho que era. E era pela manhã e estava com em um momento lá, estava uma espécie de noticiário, notícias da manhã, um programa assim que trata de notícias. E eles estavam revivendo o caso daquela menina que foi abusada, de menor, que houve aqui em Recife. Não foi no Recife, foi no Espírito Santo. Negaram o Sim. de aborto e aí o doutor Olímpio do CISAM, médico renomado, que já fez o procedimento outras vezes de aborto legalizado para casos de estupro, ele autorizou a vinda da menina para cá, para ela fazer esse aborto legal. E aí o senhor Márcio Borba, outros políticos, acho que Clarissa Tess também, outras pessoas ultraconservadoras, não queriam deixar de jeito nenhum, tentaram invadir o CISAM na época. Foi uma coisa absurda que aconteceu. Pronto. Foi. Aí isso foi uns 15 dias atrás. Aí eles estavam recapitulando todo o caso, porque houve alguma atualização desse caso. Só que se eu não tivesse com uma broca no dente, eu teria tentado prestar atenção no que estava sendo dito. Eu não consegui entender o porquê que eles estavam falando sobre o caso, estava fazendo toda a recapitulação do caso e tinha alguma atualização. Essa atualização eu não consegui pegar muito bem o que foi que aconteceu. Mas eu até pensei na hora, caramba, velho, lá vai o assunto voltar à tona novamente, porque sempre que esse assunto vem à tona, eu me lembro do nosso querido Bigodinho, né? Que deu sorte de, na época da pandemia, e ele tá de máscara, porque senão a cara dele tinha ficado mais conhecida. Mas quem conhece sabe, viu? Quem conhece sabe. Aquele terninho e gravar, tá lá passando. Sabe? Ai, meu Deus.
É isso. É um clube. Engraçado que a gente fala Vamos isso respeitar tudo o clube assim. plural, né? Engraçado que a gente fala tudo isso em tom negativo, mas se ele escutar a gente fazendo essas críticas, Ele se vai orgulha. exatamente, ele deve ficar muito do orgulhoso. Eduardo botou um comentário aqui que eu não vou colocar na tela, não, mas é basicamente isso. Eita, nós! Eu fiquei sabendo, Renato, tem uma interna, eu não sei nem se isso vai entregar alguém, mas eu tô sem filtro hoje. A gente fazendo algumas críticas aqui a ele, né? Aí, inclusive, esse o apelido de Bigodinho, né? Aí eu fiquei sabendo que chegou nos ouvidos dele. Aí ele fez, isso deve ser um homossexual que eu deva ter brigado em outras batalhas. Eu achei isso genial. Deve ser um homossexual que eu acabei brigando aí em outras batalhas. Meu irmão, é um cavaleiro templário, é? É um cavaleiro templário em outras batalhas. Deve ser um homossexual. Que belas aspas, viu? Que belas aspas.